eu tenho aqui uma pergunta, quero direcionar essa pergunta para o Banzoli, ok? Pessoal, olha o like aqui na live. Você está assistindo? Clique aí no botão de like, certo? Para que o YouTube venha a recomendar esse nosso conteúdo para mais pessoas, certo? Banzoli, é o seguinte: o cristão precisa procurar provas científicas da ressurreição de Cristo ou pode ficar confortado apenas no campo da fé? Contigo. Não, precisar não precisa. Existem milhões de cristãos no mundo que não conhecem nenhuma das provas da ressurreição de Jesus, está totalmente por fora da apologética, nem sabe o que é isso, e mesmo assim crê com sinceridade e fé e tudo mais, e não há nenhum problema com isso. Não acho que todo cristão tem que se engajar na apologética, tem que acreditar, tem que entender o argumento cosmológico para a existência de Deus, teleológico, né, argumento da lei moral, tem que conhecer todos os autores que falaram de Jesus, aprovar o Jesus histórico. Eu não acho isso, né? As pessoas podem ter uma fé mais simples, vamos dizer assim, acreditar simplesmente por fé mesmo, pela experiência que elas têm pessoal com Deus, por tudo aquilo que elas já viram na vida delas, na vida de outras pessoas e tudo mais, por aquilo que elas sentem, né? Uma coisa anedótica, né? Não serve como prova para os outros, mas serve para ela, e com essa fé sincera ela acreditar naquilo que ela pensa, né, ser o verdadeiro. Agora, isso não muda o fato de que existem provas de fato científicas, inclusive da ressurreição de Cristo, e que elas podem ser usadas e devem, ainda mais quando a gente está debatendo com um cético que não vai acreditar simplesmente por fé ou por experiência, até porque ele não crê em Deus, ele não vai ter alguma experiência com Deus, né? E dessas provas aí, a mais efusiva, mais enfática para mim é justamente a do Sudário de Turim, né? No meu livro, eu tenho um dos meus livros chamado As Provas da Existência de Deus, tem um capítulo só sobre isso, né, onde eu mostro um monte de provas assim da veracidade do Sudário de Turim. Mas para resumir aqui, né, eu acho que todo mundo deve conhecer um pouco sobre o Sudário, né, mas para resumir aqui os principais argumentos que fundamentam a veracidade dele, a gente pode citar, primeiro, não pode ter sido uma criação na Idade Média, que alguns dizem que foi o Da Vinci que criou o Sudário, porque existem evidências históricas em todas as épocas, né, de que ele já existia, as pessoas já conheciam ele naquela época, desde os primeiros séculos lá, né. A gente tem muitas evidências desde o primeiro século. Em segundo lugar, a imagem está em negativo, e isso muitos séculos antes da invenção da fotografia, né, o que seria impossível para aquela época, né. O fato da figura impressa ser tridimensional, né, o que também não seria possível para aquela época, né, se fosse uma simples pintura, alguma coisa assim. Em quarto lugar, a presença de grãos de pólen da Palestina, né, que já foi comprovado, né, vários estudiosos foram lá, estudaram o Sudário e chegaram a essa conclusão. E aí até pergunta, né, será que um falsificador lá da Idade Média iria até a Palestina, né, que nem estava em posse deles, inclusive, só para pegar grãos de pólen e trazer para colocar no Sudário, para tentar, para servir de prova de que é verdadeiro, sendo que isso nem seria nem de longe necessário naquela época, né? Óbvio que seria até ridículo de pensar, né? Mais uma forte evidência da autenticidade dele. Também a presença de algodão inexistente na Europa, né? Não tinha esse algodão encontrado no Sudário, a presença de sangue verdadeiro, presença de soro humano, presença de poeira mineral, presença de uma moeda nas regiões oculares, né? Como os romanos costumavam fazer, eles colocavam uma moeda nos olhos dos mortos, né? Para fechar os olhos, né, com a moeda, e também acontece isso no Sudário. Não tem nenhum vestígio de que seria uma pintura, e o detalhe mais impressionante aqui de todos, assim, o que mais me impressiona é que no Sudário o crucificado está crucificado pelos pulsos, né? Ele não pela mão. Se você for ver todas as pinturas medievais, toda a iconografia desse período, de todos os períodos, na verdade, né? Mas foi na Idade Média que isso começa a se popularizar mais. Tem várias imagens de Jesus crucificado, várias pinturas, tudo mais. Todas elas, sem exceção, Jesus está crucificado na mão, né? Aqui na palma da mão. Inclusive, em qualquer filme que você assiste, né? Eu não sei se, eu não me lembro do sino do Mel Gibson, né? Ele também está crucificado na mão. Eu acho que sim. Né? Mas todos eles, todos os filmes, todo lugar, você sempre tem essa noção, todo mundo, é senso comum, né? Jesus foi crucificado na palma da mão. Todo mundo na Idade Média pensava assim. Então imagina, se o cara for fazer uma falsificação, onde você acha que ele iria representar que Jesus foi crucificado? Óbvio que ele ia colocar na palma da mão, porque é como todo mundo acreditava naquela época. Né? Então, nunca ia passar na cabeça de uma pessoa naquela época que não, a crucificação não pode ser na palma da mão, vai ser no punho. Né? Se a intenção dele era enganar as pessoas naquela época, seria contraproducente retratar a crucificação sem ser na palma da mão.
Entretanto, provaram em tempos recentes, que isso foi há um século atrás ou menos, né? Que os crucificados não podiam ser crucificados a palma na mão, porque o corpo não existiria, né? Ia rasgar, bom, o crucificado ia cair da cruz, né? Então, o único jeito de aguentar o peso seria se fosse crucificado no punho. E depois disso, provaram uma evidência arqueológica que, de fato, né, uma pessoa crucificada, né, que encontraram naquela região, justamente crucificada no punho. Né? Então, ou seja, o cara do sudário já sabia que que Jesus foi crucificado no punho e não na mão, né? Que mais uma vez é mais uma prova da autenticidade. Mais um detalhe, né? Tem um único prego perfurando os dois pés, enquanto em toda a iconografia medieval, repito, né, sempre eles retratam um prego em cada pé. Né, quando na verdade eles pegaram um atravessando os dois pés. É exatamente desse jeito que retrata no sudário. Então, como é que um falsificador, qualquer que seja, não importa, né, teria adivinhado todos esses detalhes que só seriam possíveis de ser descobertos muitos séculos mais tarde, com a ajuda da ciência moderna, com a ajuda da arqueologia e tudo mais? Seria impossível, né? E aí vai ter gente que vai falar, não, mas o carbono 14 fizeram um teste lá e provaram que é do século 13, né? Isso daí já provaram, né? Tem um documentário, inclusive, não lembro se foi do History Channel, que já explica tudo isso detalhadamente, que na verdade eles pegaram um fragmento, uma parte do manto que tinha sofrido um incêndio, né? E alguns séculos atrás, e por causa desse incêndio alterou a datação, né? Porque eles tinham pegado, recortado justamente uma parte do canto do sudário, que foi justamente a parte que tinha sido submetida a esse incêndio. Depois fizeram uma nova datação, isso os céticos nunca falam, onde deu exatamente na época de Jesus. Né? O resultado foi que o manto tem 95% de chances de pertencer à época de Jesus. Né? Então, todas as evidências indicam que é de fato da época de Jesus. Eu creio que Deus preservou propositalmente esse manto, justamente para que a gente tivesse essas provas, né? Uma prova mais palpável, vamos dizer assim, mais científica, para agradar até os mais céticos de que Jesus ressuscitou realmente. Né? Eu repito, no meu livro tem tudo isso mais detalhadamente. Eu também tenho um artigo no meu site, teísmorefutado.blogspot.com. Tem um artigo também que fala só sobre isso, né, para quem quiser ler mais sobre isso, né, de forma mais aprofundada. Muito bom. Pessoal, só queria fazer uma observação aí. Fazer uma observação sim. complementando aí, pode ser? Pode sim, pode ficar à vontade. Beleza. Lucas, muito bom. Eu também publiquei sobre as evidências. Nossa, eu gosto muito do sudário de Turim, né, no meu blog, muito bom, sim. E eu acho que uma das maiores evidências, não sei se você sabe essa informação, pessoal, é que não é pintura, necessariamente. Parece uma radiação interna, é como se fosse de dentro para fora. Vocês assistiram o filme, logicamente, vocês assistiram A Paixão do Mel Gibson lá, o filme Paixão, foi de dentro para fora, é como se fosse uma luz, um flash. Então, é como se fosse um impacto, uma impressão de luz ali no tecido. É interessante isso aí, tá? Independente se você crente ou cética, tudo, vai concordar que é algo interessante ali, né? Então, é muito interessante isso. Então, parece uma pintura, parece uma impressão, né? Parece ali uma radiação mesmo, né? Uma radiação de dentro para fora. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, vocês estão tendo uma aula aí, e o que a gente pede é compartilhe esse conteúdo, certo? Deixe o like aí para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas.